Os galera, sejam bem-vindos ao canal Esporte Marcial. Eu sou Alexandre Volpe e hoje eu quero falar do Jake Gyllenhaal ir para o UFC. Será que é verdade? Não sei. Vamos falar aqui, que é um assunto ótimo pra gente falar no Porrada no Cinema. E hoje eu quero falar de Jake Gyllenhaal, que fez uma aparição surpresa em um evento do UFC, né? Evento que foi marcado pelo retorno da lenda Jon Jones, né, cara? E ele fez uma aparição e viralizou algumas coisas, viralizaram algumas imagens, alguns vídeos, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas antes, por que você não se inscreve aqui no canal? Já deixa o seu like, comenta alguma coisa aqui embaixo, eu adoro ler os comentários e responder, claro, sempre com muita educação. Aproveita, clica no sininho para receber as nossas notificações. Vamos lá, eu espero. Bom galera, Jake Gyllenhaal apareceu de surpresa, né, em uma pesagem do UFC e também no dia do evento do UFC, evento que foi marcado pelo retorno do Jon Jones. E aí quando as imagens viralizaram, né, começaram os boatos, né, ou talvez não só os boatos, mas as informações reais de que ele estaria gravando já algumas cenas para o remake do filme Matador de Aluguel, né? O filme original que foi protagonizado por Patrick Swayze, cara, um filme de 1989, cara. E ele contava a história de um leão de chácara, né? Contava a história de um chefe de segurança que conseguia lidar assim com várias situações adversas, né, de bares e casas noturnas, né, e de quebra ele também virava meio que um xerife ali lutando contra um tipo de um crime organizado em uma pequena cidade do Kansas, né. Mas no filme do Patrick Swayze não tinha, né, o lance do UFC, não tinha o lance, né, do MMA, mas o personagem do Patrick Swayze ele treinava artes marciais, ele era perito em artes marciais e ele tinha uma história um pouco obscura, né? Mas o que isso tem a ver com o UFC? Bem galera, depois que eu vi a imagem, né, do Jake Gyllenhaal, né, a imagem dele na balança do UFC, eu comecei a pesquisar, acabei encontrando algumas imagens dele, tanto na pesagem, quanto entrando no ringue, quanto lutando mesmo, né? E cara, realmente... ao que tudo indica, já faz parte das cenas do filme Matador de Aluguel, né? Filme que também vai contar com a participação de Conor McGregor, o falastrão irlandês também tá nesse filme, né? Vai fazer uma participação, não sei se simplesmente uma ponta, não sei se vai ser algo mais complexo, né? Um personagem de verdade, mas ele inclusive já gravou cenas, né? E eu vendo um pouco disso que surgiu na internet, eu já criei algumas teorias para essa nova versão do Matador de Aluguel e eu vou explicá-las aqui para você, tá? Eu tenho 4 teorias, eu vou deixar a que eu mais gosto pro final, mas eu vou falá-las aqui para vocês certinho. Bem, o que é mais importante é que assim, a gente já sabe, né, como é que é o nome do personagem do Jake Gyllenhaal, né? Apesar de não estar lá no IMDb, né? Se você prestar atenção nessa imagem aqui que eu vou compartilhar aqui com vocês, você vê na bermuda dele que já está escrito Dalton, né? Dalton também era o nome do personagem do Patrick Swayze na versão original de 1989. Então a gente já sabe isso, né? Tem alguns vídeos dele também entrando no ringue, né? Que eu não vou compartilhar com áudio nenhum desses vídeos que eu consegui, porque, vamos lá, primeiro de tudo... ele entra ouvindo Metallica, cara, então isso já é sensacional, já adorei esse personagem, cara, ele entra ouvindo Metallica. Se aquela música que tava rolando no vídeo original vai fazer parte da trilha sonora do filme, eu não sei, mas se fizer vai ser sensacional. E eu assisti também um vídeo do Bruce Buffer anunciando os dois lutadores, né, e eu já descobri algumas coisas que eu vou falar também na minha última teoria, mas algumas coisas bem interessantes, então segura aí, vamos lá. E galera, a primeira teoria é a mais absurda de todas, né, é uma teoria que não tem pé nem cabeça, mas eu vou falar aqui pra vocês que vai que, né, vamos deixar registrado essa possibilidade. Na verdade, essa sequência do UFC, de repente nem faz parte do filme, faz parte mais de uma campanha de marketing para deixar todo o público com a pulga atrás da orelha, a gente começar a pesquisar informações sobre o filme, para já começar a dar uma certa viralizada toda essa situação, né? Então, pode ser que tenha sido só uma campanha de marketing, pode ser que tenha sido só uma jogadinha ali e que não tem nada a ver com o filme, mas eu não acredito muito nisso. Já uma outra teoria, uma outra possibilidade para essa nova versão do Matador de Aluguel é que ela não tem absolutamente nada a ver com o filme original, tá? Eles pegaram personagens ali, pegaram ali uma historinha, uma base um pouco parecida e criaram um filme completamente novo,
novo, entendeu? Só pra gente ter o sabor da nostalgia, mas não realmente sentir toda aquela atmosfera, né? Então de repente o filme tem um roteiro que não tem nada a ver com a versão original, mas eu também não acredito muito nisso. Eu espero que tenha uma pitada ali, que tenha um tempero ali daquela coisa do filme original de 1989, né? Mas isso também é uma possibilidade. Mas agora, se a gente partir do princípio que isso realmente faz parte do filme, né? Ainda mais que eles gravaram entrada, pesagem, gravaram realmente ele ali dentro do octógono, gravaram cenas de luta, né? Gravaram cenas de luta, reação dos locutores, né? Reação do Conor McGregor, eles gravaram reações do Conor McGregor assim com a luta, né? Então já dá pra gente imaginar que faz parte realmente do filme. E se a gente tentar misturar o enredo, né? Tentar misturar todo o plot twist do filme original de 1989 com essa sequência, dá pra gente criar algumas coisas, né? O que eu acredito realmente é que essa sequência do UFC faz parte ou do final ou do começo da trama, tá? Faz parte do começo da história ou do final da história, né? Pode ser o início de tudo ou a conclusão. Se eles vão colocar no meio do filme como uma lembrança ou como um prelúdio, não sei. Mas eu acredito que realmente a história, essa sequência do UFC faz parte do começo ou do final. Vou explicar aqui pra vocês. Se ela fizer parte do final do filme, né? O que pode rolar... De repente, né, o personagem lá, o Dalton, ele cansou de ser chefe de segurança e como ele sabia lutar muito bem, coisa que já conta no filme original, né, ele de repente conseguiu uma chance dentro lá do UFC, né, dentro do MMA profissional, né, o que vale muito mais a pena, né, vamos falar a real, um lutador profissional de MMA ganha mais do que um chefe de segurança, né, então de repente isso pode ser uma conclusão da história, né, onde o nosso personagem Dalton, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, concluiu a vida dele, né? Resolveu chegar perto do sonho, né? Que é ser campeão realmente de luta, né? E ele entrou dentro do UFC. Pode ser uma conclusão do filme, né? Mas também pode ser o início, como eu falei. E eu acredito mais que seja o início. E eu vou explicar aqui agora pra vocês o porquê que eu acredito nisso. Bom, galera, assistindo aos vídeos, né? Que viralizaram, aos vídeos que a galera gravou com celular, esses vídeos que foram postados aí nas mídias sociais, eu reparei em algumas coisas, vamos lá. Primeiro de todas, né? No filme original o personagem do Patrick Swayze não tem primeiro nome, é só Dalton, né? E neste filme ele tem um primeiro nome. E o nome do personagem é Edward Dalton, cara. Edward Dalton. Por que eu descobri isso? Porque o Bruce Buffer, né? Ele que é narrador do UFC, que também fez a apresentação dos dois lutadores, né, que foram lutar, ele anuncia o Edward Dalton como o primeiro desafiante, né, o número 1 do ranking dos desafiantes ao cinturão, né? Ou seja, ele não é campeão na cena que foi gravada de luta. Ele é o desafiante e é o cara que está querendo pegar ali o cinturão e se tornar campeão daquela categoria do UFC. E ele é anunciado como Edward Dalton. Já o campeão é anunciado como Jax Harris, né? E na bermuda dele realmente está escrito Harris, né? Se você não assiste muito o UFC, você tem que entender uma coisa, todos os lutadores têm o sobrenome na bermuda, tá escrito na bermuda o sobrenome. Então, por exemplo, Conor McGregor tá escrito McGregor, José Aldo tá escrito Aldo, Demian Maia tá escrito Maia, John Jones tá escrito Jones. Acho que já deu para entender, né? Já deu um monte de exemplo, né? E o do Edward Dalton, né? Tá escrito Dalton, e o do campeão Jax Harris tá escrito Harris. O nome Jax Harris sim já está no IMDb, você pode ir lá conferir que já tem lá alguma parte do elenco, alguns personagens têm nomes, outros não. E assistindo o filme original, né, o personagem Dalton do Patrick Swayze, ele virou chefe de segurança e ele fica se mudando de cidades pequenas para cidades pequenas, entendeu? Ele tem uma coisa de fugir do passado dele, porque ele matou um cara no passado dele, né? Não chega a explicar direito a situação, não tem nenhum flashback, nem nada, mas ele mata uma pessoa no passado e ele tem esse pesadelo que fica perseguindo ele, e aí ele não tem a felicidade, ele fica trabalhando simplesmente ali como chefe de segurança. Imaginando isso, né, imaginando essa situação, de repente o personagem Dalton, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, ele pode ter simplesmente se excedido na luta do MMA, né? Ele pode ter sido violento demais, né? Eu vou explicar o que é ser violento demais no MMA.
Quando você tá ali na luta franca, quando você tá lutando com o adversário, você senta a porrada, você tenta finalizar, derrubar ele, você tenta nocautear ele. Só que é o seguinte, uma vez que o árbitro fala para, você tem que parar. Se você desobedece isso, você pode estar colocando em risco a vida do outro lutador. Porque se o árbitro mandou parar, é porque já viu que o teu adversário está sem condição de se defender. Se você continua batendo nele, você está pondo em risco a vida dele. Ainda mais porque se ele ainda está um pouco consciente, ele escuta o árbitro falando para, ele relaxa. E a partir do momento que ele relaxa e ainda continua sendo golpeado, realmente começa a ficar fatal essa situação, né? E no vídeo que viralizou, você vê bem que o árbitro tenta expulsar o Jake Gyllenhaal e ele desvia do árbitro para tentar bater ainda mais no seu adversário. Isso já é um ato um pouco mais violento. Aí você deve estar falando, ah, mas isso aí não tem precedente. Tem sim, já tem lutadores de organizações de MMA que foram expulsos da organização por desobedecer o árbitro na hora que o árbitro manda parar, causando lesões graves internas, ossos quebrados, entendeu? Isso é muito perigoso, por isso que o lutador ele é disciplinado. Então quando o árbitro fala para, ele para na hora, entendeu? Se ele não para, é porque ele está sendo violento de propósito, ele está sendo agressivo de propósito, e isso é um perigo para o esporte e para a organização que está organizando o evento em questão. E aí voltando, né, à nossa história do Matador de Aluguel, a nova versão, pode ser que tenha acontecido isso com o Edward Dalton, né, com o personagem do Jake Gyllenhaal. De repente ele foi violento demais e causou uma lesão irreparável no seu adversário, foi expulso da organização e aí ele passa a procurar empregos como chefe de segurança, né? Aí a gente já entra na história da versão original. Calma gente, isso é só uma possibilidade, isso é só uma teoria, não estou falando que o filme vai ser assim, mas seria um plot bem interessante e essa gravação, essas imagens que viralizaram me levaram a acreditar nisso, né? Então pode ser uma possibilidade bem interessante e teria conexão com o filme anterior. Mas uma coisa que eu estou bem curioso é sobre o personagem do Sam Elliott, né? Que era o Wade Warrett, né? Que era o melhor amigo do Patrick Swayze no filme, né, cara? E, pô, era um personagem bem bacana, eu gostaria muito de ver esse cara no filme, né? Eu gostaria muito de ver este personagem de novo, que era um personagem legal, né? O cara era casca grossa e tinha um amigo casca grossa, pô, assim faz todo sentido, né? Mas eu tô bem empolgado com esse remake do Matador de Aluguel, né? A versão original do Matador de Aluguel é um filme interessante, se você não assistiu, vai lá, assista. Se você quiser que o Esporte Marcial faça um review, eu posso fazer esse review também do filme Matador de Aluguel. Patrick Swayze ali, com aquela coisa de treinando Kung Fu, não me convenceu muito bem, mas ficou bem interessante. Agora o Jake Gyllenhaal como lutador, a gente já viu ele no filme Nocaute. Tá? Inclusive tem um review aqui no Esporte Marcial, um review bem antigo, diga-se de passagem, falando desse filme Nocaute. Eu vou deixar aqui nos cards para você assistir na sequência, tá? E o Jake Gyllenhaal como lutador, ele convence. Inclusive, na minha opinião, estou falando de novo, na minha opinião, as melhores cenas de luta de boxe feitas em filme foram nesse filme Nocaute, porque é sensacional, tanto a história, o filme, tudo é muito legal. Vai lá e assiste, você vai ver que Jake Gyllenhaal tem tudo para fazer um personagem casca grossa nesse remake do filme Matador de Aluguel. Bom, e como eu falei no início do vídeo, né, o Conor McGregor também já gravou uma cena, né? Ele estava ali na plateia, né? Algumas fotos de mídias sociais mostraram ele sentado ao lado do Jake Gyllenhaal, mas quando o Jake Gyllenhaal estava gravando as cenas de luta no meio do octógono, né, tinha uma câmera ali exclusiva praticamente ali no Conor McGregor gravando suas reações, né? Então vamos lá, se isso for do começo do filme, a gente pode concluir que o Conor McGregor é um amigo antigo do personagem do Jake Gyllenhaal. Agora, se isso for o final do filme, nada mais é do que um desafiante, um falastrão enchendo o saco, ou seja, um Conor McGregor da vida, né, cara? Mas eu gostaria muito de ver ele fazendo um papel um pouco mais significativo, e eu acho que combina, cara, ele fazer o melhor amigo, né, do Edward Dalton, né, agora eu vou falar toda hora o nome dele, né. Eu acho que o Conor McGregor, não sei qual é o nome do personagem dele, mas ele faria muito bem, cara, porque
ele tem que fazer papel de um casca-grossa, e ele é um casca-grossa pra caramba, né? O Conor McGregor luta muito, é um casca-grossa, é falastrão e enche o saco? Sim, mas o cara é casca-grossa. Bem, galera, essas são as possibilidades que eu vejo pra esse filme novo do Matador de Aluguel. Eu espero que essa última que eu falei pra vocês, né, de que ele foi expulso de uma organização de luta por ser muito violento, que ele pode ter causado um dano gravíssimo e irreparável num adversário por excesso de violência. Isso pode ser o fantasma, né, que assombra a vida dele, né? Pode ser aquela coisa que persegue ele e deixa ele depressivo, né? Que o personagem precisa disso. E ele virar chefe de segurança, cara, de bar e boate de cidadezinha de interior, cara. Pô, isso ia dar um clima nostálgico demais pra gente. Bom, galera, mas enquanto a gente não tem mais informações sobre essa nova versão do filme Matador de Aluguel, né, Roadhouse, você pode assistir a versão antiga no Apple TV Plus, cara, que é muito boa e você não vai se arrepender. Patrick Swayze tá muito legal nesse filme, é um filme divertidíssimo, né? É aquele típico filme brucutu dos anos 80, né? Então vai lá, assiste, começa a pensar nas suas teorias e não se esqueça, né? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, clique no sininho para receber as nossas notificações, coloca seu comentário aqui embaixo, cara, se você tem alguma teoria, coloca aqui, eu quero ler, vou responder, adoro conversar por comentários, manda bala, compartilha esse vídeo, cara, Esporte Marcial tá tentando ganhar força, você pode ajudar a gente, beleza, galera? Então até o próximo vídeo. Os